Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Atos 28. A gente vai ler aqui o 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Irmãos, aqui vai falar, né, sobre a história aqui de Paulo, né, vai falar sobre que Paulo, ele estava vindo preso, aí ele já tinha passado, né, por naufrágio, até chegar aqui a essa ilha, né, chamada Malta. E a palavra do Senhor vai falar que antes dele chegar, né, até essa ilha aqui, no navio dele, né, houve um naufrágio no navio dele. Só que a palavra do Senhor vai falar que antes de acontecer, Paulo já sabia. Por quê? Porque o Senhor já tinha revelado a ele que eles iam passar, né, por um naufrágio, só que nenhum deles iam perecer, nenhum deles iam morrer. E às vezes é assim que acontece, a gente vai passar por situações que muitas vezes a gente nem queria passar, porque aqui não foi fácil, né, passar por isso tudo que eles passaram. Mas o bom de termos o Senhor, né, é porque o Senhor, Ele é o Deus da revelação e Ele revela antes mesmo de acontecer. E foi isso que aconteceu aqui. O Senhor revelou, falou a ele. Ele falou, né, para o povo também da tripulação do navio. Mas a palavra do Senhor vai falar que o povo não deu ouvidos, né? O que ele estava falando. Antes deu ouvido, né? Os de mais experiência, o comandante, né? O capitão, os que tinham mais experiência e não deram ouvidos às palavras de Paulo. Aqui também aprendemos que nem sempre o que a gente falar, né? O que o Senhor nos revelar, que a gente vier falar, as pessoas vão dar crédito. Mas a palavra do Senhor vai falar que se cumpriu tudo quanto ele falou. E aqueles homens que não deram crédito à palavra dele, tiveram que reconhecer que o Senhor era na vida dele. Por quê? Porque assim como ele falou, aconteceu. Houve o naufrágio, mas também nenhum daqueles homens, né, faleceram, nenhum deles morreu. E a palavra do Senhor vai falar que aí, depois do naufrágio, ele chegou até a essa ilha, né, chamada Malta. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele chegou, né, nessa ilha, né, depois do naufrágio, Paulo estava ali ajuntando, né, alguma lenha, umas lenhas para pôr no fogo, e uma víbora ali prendeu a mão, fugindo, né, do fogo, do calor do fogo. E a palavra do Senhor vai falar que aquele povo da ilha já começaram a julgar também a Paulo, falando que ele tinha escapado, né, de um naufrágio, mas ele era culpado, né? Por quê? Porque a justiça do Senhor tinha acontecido na vida dele por causa da víbora, né? Que tinha lhe prendido a mão. E a palavra do Senhor vai falar que eles esperaram Paulo, né, inchar ou cair subitamente e morrer. Mas também a palavra do Senhor vai falar que eles cansaram de esperar e viram que nenhum dano aconteceu a Paulo. O que aprendemos aqui também, que quando o Senhor nos designa, né, a ir a algum lugar, a fazer alguma coisa, o Senhor nunca vai nos desamparar. Ainda que venham os obstáculos, né? Ainda que venham coisas para tentar nos parar, nos matar, como aconteceu aqui dessa víbora, né? Prender ali a mão de Paulo. Mas a palavra do Senhor vai falar que o Senhor mostrou mais uma vez que era na vida dele e não permitiu que nenhum dano lhe acontecesse. Então, não sei o que é que está acontecendo, né, na sua vida para tentar te parar, mas eu quero falar através dessa palavra aqui do Senhor que nenhum mal vai te acontecer. E ainda que venha algo para tentar te parar, para tentar, né,
te envergonhar, o Senhor não vai permitir, assim como Ele não permitiu aqui na vida de Paulo a vergonha e nem a morte, mas o Senhor o livrou, o Senhor o guardou a todo tempo, e aquele povo também daquela ilha reconheceram um Deus na vida de Paulo. E a palavra do Senhor vai falar que Paulo ali também fez grandes coisas ali naquela ilha, né? Curou, né, o pai de um dos donos de algumas herdades ali daquela ilha, que estava, né, com febre, com disenteria. A palavra do Senhor vai falar que Paulo curou, e Paulo curou pessoas ali, né, naquele lugar, naquela ilha. E mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. E eu quero falar que assim como o nome do Senhor foi glorificado na vida dele, por mais que ele passou, né, por várias coisas, mas o Senhor não o desamparou a nenhum momento. Eu quero falar através dessa palavra que na sua vida não vai ser diferente. Porque quando o Senhor nos chama, né, para um propósito, para algo, para a gente fazer algo para Ele, ainda que venham obstáculos, mas o Senhor vai sempre nos honrar, o Senhor vai sempre mostrar que é na nossa vida. Amém, irmãs? Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, Jesus. Obrigada porque nós cremos que assim como o Senhor foi na vida de Paulo, assim como o Senhor o livrou, assim como o Senhor o guardou, o Senhor vai ser assim também na nossa vida. Ainda que passamos por coisas, né, que muitas vezes nem queremos passar, mas cremos que o Senhor está ao nosso lado, nos livrando, nos guardando e mostrando que o Senhor é na nossa vida. Amém, irmãos?